espero que tenha melhorado agora. De 10. Vou botar o texto aqui que nós estamos estudando. Ok? Se vocês puderem informar se está funcionando bem, não sei se a internet está instável aqui na região onde eu estou. Mas se vocês me deram um ok assim, é porque vocês estão conseguindo ouvir bem. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Então, beleza. Então, veja, nós estamos estudando Marcos capítulo 4, 10 a 20. Perceba. Há um contexto vital. Sim, Lalan, tem um passarinho cantando aqui do meu lado. Isso é bom, né? Isso mostra que a natureza está bem próxima a mim aqui, né? Então, veja, há um contexto vital que nos ajuda a compreender essa parábola do semeador. Eu quero ler para vocês, aliás, não só a parábola do semeador, mas todas as parábolas de Marcos 4 e Mateus 13. Eu quero ler para vocês os versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Nós não podemos interpretar as parábolas como se fossem alegorias. Nem todos os detalhes nós temos que extrair deles sentido. Isso é muito importante. E eu dei o exemplo da parábola do administrador infiel em Lucas 16. Não podemos extrair daquela parábola sentido em todos os detalhes. Então veja, qual é o citizen, qual é o contexto vital, né, onde esta parábola, qual é o chão histórico, cultural, econômico, religioso no qual esta parábola é proposta. Nós precisamos perceber isso. Vamos entender? Veja só. A vós outros vos é dado conhecer o mistério de Deus. Essa expressão é muito importante. Mistério. Quero assinar para alguns amigos meus aqui que chegaram. Pati, Anon, Bruno, só gente boa. Que bom que vocês estão aqui. O meu primo também apareceu por aqui também, Lucas Amorim. Então veja, mistério. A palavra mistério, ela é encontrada no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho de uma grande estátua. E ele fica com a cabeça enculcada, porque aquele sonho realmente penetrou e o angustiou, e o perturbou. Ele chama todos os sábios, mandou chamar todos, magos, encantadores, feiticeiros, para que estes o dissessem a ele qual foi o sonho que ele teve e qual era a interpretação deste sonho. Mas ele não contou o sonho aos encantadores. Eles tentaram enrolar Nabucodonosor, mas disseram assim, todos estão ameaçados de morte. Se vocês não contarem para mim qual é o sonho, qual foi o sonho que eu tive e a interpretação desse sonho. Todos foram ameaçados de morte. Até que Daniel soube de Arioque, que era o chefe da guarda do rei. E ele, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, buscaram a presença de Deus. E naquela noite em que eles buscaram a presença de Deus, Deus revelou a Daniel qual era o sonho e a interpretação desse sonho. Eu quero ler para você o verso 19 de Daniel 2, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E aí no verso 22 do capítulo 2 de Daniel diz assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas. Sim, e com ele mora a luz. Então veja, foi revelado a Daniel o mistério. Por quê? Porque Deus revela o profundo, o escondido. Veja que nós estamos tentando compreender esta palavra mistério. Mistério aparece, por exemplo, na literatura de Qumran. Ao mestre da justiça é revelado os mistérios, aquilo que estava oculto. Mas veja, a percepção é bem esotérica para iniciados. É diferente daquilo que, por exemplo, Paulo fala sobre os mistérios. Porque Paulo também fala sobre mistérios. Fala como sendo segredos revelados, propósitos divinos ocultos por longas eras, mas que agora
foram descortinados, foram trazidos à revelação. Sim, por meio da revelação nós temos acesso a esse mistério. E qual é o mistério? Qual é o mistério que essas parábolas tentam revelar? E aí é que mora talvez a compreensão de todas as parábolas. Bem, o mistério é que Jesus estabeleceu o seu reino. Vocês se lembram das acusações que faziam a Jesus os líderes religiosos, os escribas, aquela comissão de líderes religiosos? Ele expulsa demônios pela força de Beelzebu, pelo príncipe, pelo maioral dos demônios. E Jesus disse assim: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, já vos é chegado o reino dos céus. Ou seja, a pessoa de Jesus, suas palavras, seus gestos, sua mensagem, ele inaugura o reino de Deus. Mas veja, esse reino de Deus não era o esperado, pelas expectativas que se nutriam nas leituras que os religiosos faziam dos profetas. Não. Esse reino é um pouco mais singelo, mais simples, e o mistério é justamente o descortinamento desse propósito de Deus, ou seja, de mostrar qual é a especificidade de seu reino. Sim, porque o reino de Deus que chegou na pessoa de Cristo não veio em seu caráter apocalíptico, em seu caráter definitivo e final, como previsto, por exemplo, por Daniel capítulo 2. Ou, aliás, outros capítulos de Daniel também, depois capítulo 7, 8 e 9. Não. Não. Entrou através da pessoa de Jesus em uma forma oculta, para atuar secretamente dentro dos homens e entre os homens. Este é o mistério que as parábolas querem revelar, e querem revelar aos discípulos para que eles compreendam qual é a especificidade do reino de Jesus que ele estava inaugurando. Não em seu caráter apocalíptico definitivo, este virá lá no final dos tempos em sua volta, em seu retorno. Mas ele foi inaugurado na pessoa de Jesus, e ele foi inaugurado com esse caráter oculto, essa forma oculta para atuar secretamente dentro dos homens e entre os homens. As parábolas revelam isso, porque, veja, Cristo tem que mostrar a sua ambiência, especialmente aos seus discípulos, a especificidade desse reino, para que eles não interpretassem de maneira errônea. Aliás, Tiago e João, os filhos do trovão, Boanerges, eles interpretaram nessa primeira perspectiva, a perspectiva apocalíptica, definitiva, militar, bélica, e diziam a Jesus, num pedido que fizeram a caminho de Jerusalém: eu gostaria de sentar à direita, o outro, eu gostaria de me assentar à esquerda na tua glória. Quer dizer, eles já estavam esperando essa inauguração definitiva do reino, e Jesus estava mostrando: bem, o meu reino é oculto, ele é secreto, ele começa no coração dos homens, ele transforma o coração dos homens, e a partir do coração dos homens, o mundo. As parábolas revelam este mistério, esse propósito. Por isso, nós devemos interpretar o reino de Deus não em seu caráter definitivo e apocalíptico, não como a destruição dos domínios, dos povos estrangeiros, mas a entrada desse reino no seu coração, na sua vida, na sua família, em sua casa. Por isso o reino de Deus é comparado a um semeador. E isso é importante agora para entendermos. Sim, o reino de Deus é comparado a um semeador. Quem é o semeador? Bem, qualquer um pode ser o semeador. Você pode ser esse semeador. Nós podemos ser estes semeadores que lançam as sementes. O que é a semente? Bem, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente, aquilo que está lá em Marcos capítulo 2, 2. Lá em Cafarnaum, antes de curar o paralítico que veio trazido por 4 homens, ele anunciava o Logos, a palavra, a mensagem. Nós precisamos entender, sim, plenamente o que essa parábola do semeador diz, porque veja só,
Há 4 tipos de solo. Percebam, a semente é a palavra lançada por mim, por você. Aliás, primeiramente por Cristo aos seus discípulos. E depois dos seus discípulos aos outros. Se lembra de Paulo? Porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi. Nós somos esses, semeadores que semeiam a palavra. Veja, há 4 tipos de solos, mas somente um é frutífero. Os detalhes não são tão importantes. Poderiam ser 3 tipos de solos ou 6 tipos de solos. Também não faz diferença se os solos são infrutíferos por determinada razão. Poderia ser uma intempérie climática ou um pisão de um viajante descuidado ou ataque de roedores. Não importa o que tornou aqueles solos infrutíferos. Eles eram infrutíferos. Há 4 tipos de solos. 3 são infrutíferos e um apenas é o solo que acolhe a semente e frutifica a 30, a 60, a 100 por um. Então veja, o reino de Deus não é aquele evento cataclísmico, apocalíptico, não, ele é um semeador que semeia a palavra, lança a palavra. E há diferentes tipos de corações que acolhem essa palavra, que recebem a palavra. O reino de Deus é como esse semeador que vai semeando, operando quieta e secretamente entre os homens. Ele não impõe nada. Ele não é um reino tirânico. Ele não impõe, ele simplesmente lança as sementes. Sim, que devem ser recebidas em liberdade. Veja só. Ele não é um reino tirânico, ele é um reino da liberdade. Ele é um semeador que lança sementes. Ele não é um rei que tiraniza os seus vassalos. Ele é um semeador que lança palavras, parábolas, mensagens, valores, sim, ética, justiça, paz. Tudo isso ele lança nas terras. E os corações são esses solos. Qual é o seu coração? Será que os nossos corações são como a beira do caminho? Porque logo vem Satanás, como uma ave, e retira aquela semente que foi lançada? Ou será que os nossos corações são como um solo rochoso? Sim, por não ter terra, logo ela cresce, mas ela não tem raiz em si mesma. Vem o sol e a queima. Ou será que os nossos corações são como aquele solo entre os espinhos? Eles crescem, mas são sufocados pela fascinação das riquezas, pelos cuidados do mundo, pelas demais ambições. Que tipo de coração é o nosso? Veja, irmãos, nós temos que entender muito bem isso. E isso não é uma novidade no reino dos céus, não. Quando a gente lê Isaías 8,14, depois você faz a leitura, eu vou ler para você aqui. Isaías 8,14 diz assim: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço, rocha de ofensa. Sim, a mensagem do Evangelho, que é o próprio Cristo, pode ser santuário ou pode ser rocha de ofensa, pedra de tropeço. A mensagem são as sementes lançadas para o acolhimento dos diferentes tipos de solos. Há que profunda liberdade, não há gesto tirânico aqui. O semeador lança sementes. O que ele quer saber de nós é qual coração é o nosso. Qual é o nosso coração? Que tipo de solo? Que tipo de solo é o nosso coração? Será que o nosso coração é como a beira do caminho? Será que o nosso coração é como o solo rochoso que logo acolhe alegremente a palavra, mas em vindo as perseguições, as angústias, essa semente é morta? Ou será que os nossos corações são como o solo entre os espinhos, as vaidades da vida? Sim, as vaidades da vida, os cuidados do mundo, as fascinações, a fascinação das riquezas e as demais ambições a sufocam. Qual é o tipo de solo que caracteriza o seu coração? Essa é a pergunta que você precisa responder hoje. Nós precisamos ser, como a Daniele falou, solo fértil.
solo que acolhe essa semente lançada por Jesus. Ele é o semeador, nós somos os semeadores. Vamos lançar sementes. Só que essas sementes encontrarão alguns tipos de solos. Que o nosso coração seja a boa terra, que recebe a palavra, que acolhe a palavra, que acolhe as boas novas do reino e que permite que essa semente multiplique, frutifique a 30, 60 e a 100 por um. Sim, que as pressões externas, seja de Satanás, as intempéries da vida, as angústias, as perseguições religiosas, políticas, ideológicas, não sufoquem aquilo que foi lançado nos nossos corações, que os nossos corações não sejam o solo espinhoso, que as vaidades da vida, sim, que o fascínio das riquezas não sufoque aquilo que foi semeado pelo semeador nos nossos corações. Que o nosso coração seja um bom solo, que acolhe, que recebe a semente da palavra, do Evangelho, e produz, multiplica, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus abençoe muito a sua vida, muito. Que o seu dia seja extraordinário. Que o seu dia seja extraordinário na presença do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. E que esta palavra que foi lançada hoje, esse devocional, seja mais uma semente que encontre em seu coração solo fértil. Que multiplique a 30, 60 e a 100 por um, porque eu quero muito que você chegue no seu trabalho hoje cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de Evangelho. Isso é muito bom, que você chegue no hospital onde você trabalha cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de verdade da palavra de Deus. Que você chegue dentro da sua casa, ou se você estiver voltando do seu trabalho para a sua casa, cheio de alegria, cheio de evangelho, cheio de justiça, cheio de amor. Que o seu coração seja solo fértil, terra fértil. Não se permita ser beira do caminho, não se permita ser solo rochoso, não se permita ser solo espinhento. Seja solo fértil. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Que o Senhor derrame a tua graça sobre os meus queridos irmãos e irmãs. Que este dia seja um dia muito abençoado. Na tua presença. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu peço perdão pelo início, que nós tivemos uma instabilidade na internet, mas eu imagino que vocês tenham conseguido, depois do segundo momento, ouvir. Que Deus abençoe muito vocês, Aminon, Renata, Gabriela, Rosângela, que Deus abençoe muito a vida de vocês, o dia de vocês que seja especial. Mônica Barros, que saudade, Beth, Ana, que Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Um grande dia, no nome de Jesus. Amém. Daniele, um grande abraço. Zilda, Deus abençoe.